Romanos capítulo 8, verso 29. Vou tentar ser breve hoje para poupar os irmãos que estão em pé. Só vou tentar, tá? Não prometo. Romanos capítulo 8, verso 28. Antes que eu esqueça, a partir dessa quarta-feira, e toda quarta-feira nós teremos aqui, sobre minha supervisão, em 95% das vezes, o que eu vou chamar de escola de caráter, aberto para toda a igreja. E nele nós vamos treinar o cristão para a vida e para aqueles que querem para o ministério, o campo objetivo e o subjetivo. O objetivo é o que você faz fora, o subjetivo é o que está acontecendo dentro. Então a gente vai usar das mais diversas ferramentas para o desenvolvimento da tua vida pessoal, da tua vida familiar e da tua vocação. Toda quarta-feira, às 20 horas, vai ser um culto, mas vai ser um culto tipo escola teológica, escola bíblica, escola dominical às quartas, tá? Porque eu percebo a igreja num novo tempo, e para que esse tempo seja efetivo, o povo de Deus precisa ser capacitado para a obra do ministério, Efésios 4. Então venha e traga mais uma pessoa, tá bom? Quarta-feira agora começa. De outubro até dezembro eu só vou ficar fora uma quarta, que eu tenho um compromisso, mas todas as quartas eu estarei aqui, e os primeiros meses eu serei o único professor da escola, e a gente vai agregando valor e outros professores ao longo do tempo, tá bom? Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos, foi bom domingo, né? Só esse sabemos rendeu, né? Hoje a gente vai sair do sabemos, tá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, esse também justificou. E aos que justificou, ele também glorificou. Que o Senhor nos dê revelação da sua palavra, e que a revelação da palavra aumente a nossa responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso mexe demais comigo. Como eu disse domingo passado, o sabemos do apóstolo Paulo é uma experiência que passa pelos 3 estágios que eu fundamentei no domingo passado para você. E nessa timeline da vida, o apóstolo está olhando para o fim e vendo que tudo deu certo, por mais que na timeline deu errado, e está dizendo, só deu bem lá no fim, porque essa pessoa ama a Deus. Então sabemos dele não é uma sugestão, sabemos dele não é um conselho, sabemos dele é empírico, é fruto de uma experiência. Então, pelos anos de ministério, pela própria vida dele, ele está concluindo. Gente, sabemos. E esse sabemos não é fruto de 1, 2, 3, 4 nem 10 experiências. A gente já está escaldado, a gente já está experimentado em ver inúmeras vezes que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque o nosso
Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, é como que a gente estivesse numa linear, assim, ó. A gente acha que a vontade de Deus é, vem cá, Anderson. Aí eu falo, amém, aleluia. E eu sigo em linha reta. É raro, irmão, Deus dá asa à cobra. Tem situações que Deus dá asa à cobra, mas é muito raro. Olha só, os especialistas em teologia afirmam que se Israel fizesse a peregrinação do deserto em linha reta, eles fariam em 40 dias. De onde estavam até onde podiam chegar, eles fariam em 40 dias. Quantos anos nossos irmãos levaram? 40 anos. Parece até profético, né? Aí as pessoas dizem, é porque eles eram teimosos. É porque eles atrasaram o propósito de Deus. Irmão, quem pode atrasar o propósito de Deus? Não, irmão. É o fim. Aqueles que chamou, é aqueles que predestinou. Aqueles que justificou e aqueles que glorificou. Ou seja, Deus sabe que o seu povo não será santo em 40 dias. Deus sabe que o futuro não vai aprender com aquela experiência de Deus com o seu povo com um fruto de 40 dias. Em 40 dias, Deus não esmaga você para produzir o azeite. Em 40 dias você não consegue aprender tudo o que Deus quer e o que Deus pode ensinar. Por que 40 anos? Que é um aprendizado danado para quem ficou e para quem morreu. Porque quase todos morreram. Mas terem morrido não significa que não foram salvos. Mas Deus, em sua soberania, diante da nossa teimosia, está produzindo testemunho, está produzindo história, está construindo os fatos. Está construindo as letras que serão lidas pelas próximas gerações. Olha só, sem a experiência dos nossos irmãos no deserto, o escritor de Hebreus não teria o deserto dos nossos irmãos como um ponto de referência teológico para comentar no livro de Hebreus. Ou você não sabia que Deus sabia que Moisés bateria na rocha, que Moisés lideraria o povo no deserto e não entraria na terra prometida. Ou você acha que Deus fala, bicho, o cara me decepcionou, tanto tempo comigo, bateu, ficou irado, bateu na rocha, agora eu vou deixar ele de fora. Ai, ai, como se Deus não soubesse que Abraão deitaria com Agar, que Ismael nasceria, que Abraão sofreu demais quando Deus prometeu Isaac, que Abraão sofreu menos quando Deus pediu a morte de Isaac no Moriá, que o sacrifício de Isaac no Moriá era a tipificação de Cristo no Calvário. Isaac como cordeiro, o cordeiro como cordeiro substituindo Isaac. Abraão de casa até o Moriá foram 3 dias. Por quê, irmão? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam e foram. Porque se parar nos todo amam, a gente cria um monte de loucura. Agora vai começar a ficar bom. Daqueles que amam e foram de acordo, olha só, não é só chamado, eu tenho um chamado. Não. Segundo o seu propósito. De quem? Ou seja, pode ter amor a Deus, pode ter chamado, mas se não houver redição, ainda não vai experimentar a vontade de Deus. Alguém que ama a Deus e é chamado por Deus, segundo o propósito de Deus, é extremamente vulnerável diante de pessoas, diante de situações e diante de Deus.
Não é rígido, é flexível. É o que eu preguei alguns domingos atrás, é a diferença entre joio e trigo. Expliquei para quem estava aqui. Não há diferença visível. Por isso que o Senhor diz, não ouse arrancar o joio. Você não teria essa habilidade. Eu já dei ordem aos meus anjos, eles saberão. E eles irão recolher joio e trigo e lançará o joio onde há choro e ranger de dentes, onde o fogo não apaga. É por isso que Jesus também disse que aquele que nasce da carne é carne. Quem é esse? O rígido, o joio. Mas ele diz, aquele que é nascido do Espírito é Espírito, e o Espírito de Deus sopra aonde quer. É aqui que está o segredo. Quando o vento bate sobre a plantação de trigo, o trigo dobra. E o joio é rígido, ele não é flexível, ele não deita. Ele não consegue ser convencido porque ele já está convencido de si mesmo. Ou seja, a adoração lá de João 4, entendeu? Em espírito e em verdade, é extremamente relevante nesse contexto aqui que a gente está tratando, porque quando vier o Espírito de Deus, a diferença entre quem nasce de novo e quem não nasceu de novo é flexibilidade. Deus, você consegue me esticar. Onde um crente não consegue mudar de opinião, não há novo nascimento. Alguém chegou para mim e disse, você muda de opinião todo ano. É lógico, o Espírito sopra onde quer. Eu não posso contradizer a palavra, mas eu tenho que cantar a música do Raul lá. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu não tenho dúvida de nada, mas eu tenho uma certeza, que a certeza só pertence a Deus. Ei, Anderson? Oi, Senhor. Vamos mudar a rota? É lógico, o Espírito sopra onde quer. Ai, meu Deus! Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Como eu amo isso, irmão. Você pode estar diante de uma situação que é evidente que vai dar errado, que é uma história de aparente fracasso. Cadê meu celular, macho? Deixa eu tentar achar algo aqui para você que eu lembrei agora. Saiu do meu celular. Vou achar agora, só de raiva. Vai orando em línguas aí.
Não achei. Mas eu vou achar. É uma frase de um mártir cristão que foi morto durante a Segunda Guerra Mundial, chamado Dietrich Bonhoeffer. E ele, parafraseando, disse que nem sempre, ou em todas as ocasiões, o Evangelho é uma história de sucesso. Você pode estar totalmente errado, totalmente fracassado e ainda estar no caminho certo. Por quê? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e foram chamados segundo o seu. Ele escreveu um livro que eu recomendo você ir atrás, chamado O Discipulado. O livro é tão radical, tão radical, tão radical, tão radical, que não dá escapatória para o cristão ter um caminho paralelo ao caminho do Senhor. Ter uma agenda paralela à agenda de Deus. Ele se enrolou tanto, ele definiu de maneira tão poderosa o que é ser um seguidor de Jesus, que é como se ele fizesse um documento que afirmasse como ele iria morrer daqui a 5 anos, dito e feito. O livro dele é um tipo de afunilamento para a execução que ele teve. Ele foi morto a mando de Hitler, porque houve aquela conspiração chamada Valquíria. Não sei se você já leu o livro ou viu o filme, né? A Operação Valquíria foi a tentativa de colocar uma bala no Hitler. E segundo as teorias de conspiração, esse pastor estava junto. Aí Hitler ficou sabendo, mandou prender e executaram Dietrich Bonhoeffer. Ele escreveu de maneira profunda sobre casamento, sem estar casado, era noivo, e escreveu profundamente sobre discipulado. Um dos seus algozes se converteu, anos depois, e disse: eu nunca vi um homem sendo morto sobre o domínio da morte. Em toda a minha vida, eu jamais vi tamanha serenidade diante da morte. Ele diz, era o contrário. Dietrich Bonhoeffer estava executando todos nós naquele dia. Então imagina, ele diz que os soldados tremiam. Imagina, esse cara você vai fuzilar o cara está ajoelhado, o cara é uma ovelha muda, um matadouro, e você está com medo do cara. É o testemunho que eu dei no domingo passado sobre os missionários que foram mortos e esquartejados pelo índio. Como que você tem consciência de como vai reverberar a sua história? Como que Bonhoeffer sabe que o livro dele, Discipulado, é a morte dele? Ele diz, o discípulo de Cristo é tão radical que não pode temer nada. Ou seja, ele estava se colocando no momento da sua execução. Querido, não adianta ser evangélico. Deus quer você perto. Não tem, irmão, como fugir de um Deus possessivo. Você acha que o nosso Deus é um Deus democrático. Não existe democracia em teocracia. Não existe democracia em monarquia. Você acha que Deus está contente de você ser evangélico. Deus quer você perto. Eu estava no carro, lembrando dos meus filhos. Aí eu, emocionado, dizendo, meu Deus, coisa maravilhosa é você ouvir o seu filho chamar pai. Não sei se você participa desse mesmo sentimento. Eu no carro dizendo, meu Deus, como é maravilhoso ser chamado de pai. Aí Deus na hora falou comigo. É por isso que eu era Deus e decidi continuar sendo Deus, mas me revelar como pai. Porque é muito bom ser chamado de pai.
É muito agradável ser chamado de pai. Então Deus te quer perto, Deus não quer você evangélico. É por isso esse processo magnífico. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, foram chamados segundo o seu. Mas o magnífico é aos que predestinou. E aqui vamos sair da discussão teológica, porque Deus não vai predestinar aquilo que não vai ser semelhante a Ele, não tem lógica. Não há segurança de salvação na teologia, só há segurança de salvação na semelhança. Porque o que está escrito aqui, que Ele nos predestinou apenas para sermos conforme a imagem do Seu. Então não há predestinação sem conformidade ao caráter de Jesus. Ninguém que se pareça com Jesus é predestinado. Porque, na minha conclusão, não há predestinação para a salvação. Há predestinação para a semelhança, que confirma a salvação. O que você quer dizer com isso, pastor Anderson? Que um Zé Ruela não pode ser predestinado, irmão. E o que é um crente Zé Ruela? Um péssimo marido, péssimo caráter, um péssimo pai, um Judas perto de Cristo. Alguém que voluntariamente quer viver no pecado, como se a vida no pecado desse para ele mais prazer do que minutos de adoração na presença do Senhor. Como? Que há predestinação para qualquer Zé Ruela? Pastor, é por isso que você está congregando aqui, irmão, porque não tem rodeio não. Tem não, irmão. Não tem crente autêntico onde há safadeza não, irmão. Onde tem um Cristo sangrando na cruz pelo nosso pecado e uma vida que não o glorifica embaixo. Porque está escrito aqui, ó, aos que predestinou, chamou. E o que é chamar? Separar a parte para um uso exclusivo. Por isso que Pedro nos chama de nação santa, sacerdócio real, povo escolhido. Porque Deus chama para separar. Para um uso exclusivo. Nele, com ele, para ele. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Ou seja, progressivamente, eu me torno tudo aquilo que Deus espera de mim. Ao ponto de eu ser alguém extraordinário, alguém glorioso, alguém fora da curva. Alguém que conhece a Deus e o revela aqui na terra. Alguém não comum. Como que você pode ser comum se você é estrangeiro e peregrino? Você vai ser estranho em números quesitos. As pessoas que amam o presente século olham para um cristão autêntico e acham essa pessoa extremamente extravagante, porque é uma pessoa inadequada, é uma pessoa com outro nível de prioridades, uma pessoa enigmática, uma pessoa estranha. Olha Jesus, rodeado pelas pessoas, amando as pessoas, curando, mas também está escrito, e Jesus passou pelo meio delas e foi para o deserto. Por quê? Porque tem hora que nem Deus tem paciência com a gente, irmão. E ele diz, eu preciso ficar só, vocês são... Preciso do meu pai, eu preciso orar, eu preciso encontrar meu pai, meu Deus! Pois aqueles, eu gosto disso, que de antemão
Deus conheceu, Ele também predestinou. É aqui que eu tenho minhas ressalvas com predestinação para a salvação. Os que de antemão conheceu. Então, olha só, eu só acho que todas as coisas cooperam, de fato, para aqueles que Deus chamou. E o tudo dá certo, mesmo dando errado, é só para aquela pessoa que Deus tem extrema convicção, antes da fundação do mundo, conhecendo de maneira presciente, tudo e todos. Responderá a Deus de maneira adequada. É por isso que você consegue ver a multidão e o indivíduo. Você consegue ver muita gente fazendo muita coisa sem fazer nada. E você vê poucas pessoas fazendo muito, fazendo pouco, mas marcando a história. Porque Deus facilitou a vida dessas pessoas por causa dessa presciência. É por isso que talvez a gente tenha surpresa no céu, porque nem todo mundo que foi evangélico é de Deus. É como aquilo que eu digo, nem tudo que é gospel é sagrado. Então nem todo mundo que é evangélico é salvo. Ou de casa, aqui. Alguém perguntou, pastor, você escuta música secular? Eu disse, jamais, nunca. Sério? Oxe, é claro, mas o senhor postou ali tal coisa. Você escuta música secular? Não. Por isso que eu não escuto gospel, que eu não gosto de música secular. Porque, irmão, o secular não é o conteúdo, é o motivo. E o espiritual não é o selo gospel, é o motivo. Então tem gente fazendo coisa em nome de Deus que Deus não quer, que Deus não aprova. Está lá em Isaías capítulo 1 que Israel estava adorando e Deus diz que tapa os ouvidos e vira o rosto. Ou seja, nem toda música gospel Deus quer ouvir, não. O povo lá embaixo em Israel, ó. Lindo, lindo, e Deus fala. Lindo, lindo, e tu traindo a esposa? Lindo, lindo, e essa falta de caráter? Lindo, lindo, esse coração teu? Ó, quero nem ver, quero nem ouvir. É a gente que é besta, é a gente que não é bíblico, é a gente que não é cristocêntrico, achando que porque botou um selo gospel, Jesus está. Conversa, irmão. Do que adianta ser gospel e ser diabólico no motivo, no coração, na prática do que está fazendo? E tem muita gente lá fora, toda arrebentada, toda ferrada da vida, fazendo tudo errado, cantando tudo errado, mas ainda com um coração acessível, disponível, para Deus vir tocar e mudar as coisas. Então a minha conclusão, concluindo esse assunto, tem muito sagrado no secular e muito secular no sagrado. Então tem muito de Deus fora e muito do diabo dentro. Um minuto de silêncio para reflexão. E olha que eu não estou fazendo apologia de nada, eu só estou dizendo que Jesus não é monopólio da igreja evangélica. Jesus é livre, porque Ele é Deus. Se Deus tiver dono, não é Deus. Se Deus é monopolizado, não é Deus. Se Deus é explicável, não é Deus, né? Há muita discussão teológica da música lá dos camaradas. Ninguém explica Deus. Mas se é explicável, não é Deus, irmão. Posso definir aquilo que Deus decidiu revelar. Mas explicar Deus, irmão, ô louco, hein? Você é bichão, hein, irmão?
Porque na minha leitura nem o nome Deus o define, é só uma maneira romântica que ele deu a nós de recorrer a ele. Mas o nome Deus não cabe Deus. Porque não foi isso que ele falou a Moisés? Quando o povo perguntar quem me enviou, o que é que eu digo? Eu sou. E no sentido hebraico era, sou e continuarei sendo. Para que todas as coisas cooperem, você precisa responder isso para você mesmo, tá bom? Agora vamos definir quem você é, para definir se as coisas funcionarão na sua vida. Porque, irmão, para quem se encaixa dentro desse padrão, até o silêncio de Deus já é Deus falando. Porque não sei se você já experimentou, tem hora que Deus cala, irmão. Tem hora que a gente se sente abandonado. Mas deixa eu tentar dar uma boa notícia para você. Paulo aos Coríntios diz: parece que Deus nos colocou em último lugar, como se nós fôssemos espetáculo público a homens e a anjos. Chegamos a nos sentir o lixo do mundo e a escória de todos. Glória! Como que dá para mentir para você dizendo que você é o show? Dizendo que você... Aleluia! Entendeu? Porque, irmão, facilitar para você é te dar autoajuda. E a gente não está aqui para te dar autoajuda, a gente está aqui para te dar ajuda do alto. Oh Deus, eu queria me sentir tão bem. Glória! Me dá uma palavra, Senhor. Eu quero me animar. Aí vem o apóstolo Paulo dizendo: lixo do mundo. Escória de todos. Esquecido por Deus. Em último lugar. Sério, pastor, sério. Você só precisa focar naquilo que Deus quer ensinar no processo. Não é como você começa, é se você vai terminar. Deus quer ver você no final. Ô, pastor Anderson, estou mal, me dá uma palavra. Uma palavra honesta é: de vez em quando, os homens de Deus e as mulheres de Deus se sentem lixo. E é bíblico. Tem um pastor que prega os nossos eventos de masculinidade. Eu já falei dele alguns domingos aqui. Aí toda vez que eu posto vídeo, os caras só editam os vídeos que ele chama os irmãos de bosta. Aí o povo vai lá dizendo: Jesus nunca diria isso. Aí eu estava lendo a Bíblia, achei a Bíblia. E Jeremias disse: Deus manda dizer a vocês que nem para fezes vocês servem. Achei, irmão. Mas o que é bom? Eu falei isso alguns domingos atrás. É bom, irmão. É um confronto bom. Porque estrume vem de quê? Você só tem que decidir mudar o objetivo do que você está fazendo, irmão. Então pega tudo que deu errado, coloca na mão de Deus e Deus faz com que a fezes se torne adubo, irmão. Porque todas as coisas cooperam. Ou seja, quem tem ministério trabalhando com um casal, irmão, é porque teve um casamento diabólico por anos. E Deus veio, tocou, restaurou, transformou. E aquilo que foi o teu problema um dia se torna a tua solução. Então a gente é ofendidinho demais, irmão. Não vai amadurecer, não vai chegar onde Deus quer que chegue. Não consegue ouvir uma dura. Ah, Jesus não faria isso. Como se Jesus nunca tivesse confrontado as pessoas. Como se Jesus nunca incomodasse as pessoas. Como se não foi Jesus que chamou as pessoas de sepulcro caiado, que era irmão, era terrível para o judeu todo puro cerimonialmente. E Jesus diz: você não é puro, você é um caixão decorado.
Isso era quase um palavrão no ouvido do judeu, irmão. Isso é uma raça de víbora. Isso é uma serpente. Isso é uma... Ó, irmão, outro xingamento na época é: isso é uma raposa. Um ladrão. De colheita. Você destrói as coisas. Ai, meu Deus, um pastor não pode dar uma dura, eu não vou voltar na igreja. Nenhum de nós serviria então para ser ovelha de Jesus. Como que todas as coisas vão cooperar para nós? Todo mimizento, todo ofendidinho. Porque, irmão, ter todas as coisas cooperando em seu favor, as coisas sendo positivas, até o diabo quer, irmão. Comendo o que quer, ouvindo o que quer, andando de carro importado, passando no concurso, todas as coisas cooperam. Até o diabo quer essa fé aí, ó. Mas tem momentos que é o contrário, irmão. É tiro, porrada e bomba, como diz na rua aí. Que as coisas saem do nosso controle. A pergunta é: Senhor, o que eu vou aprender com o sofrimento que eu não aprendi quando tudo estava bem? Eu falei isso domingo e vou falar de novo, porque às vezes Deus é o nosso problema. Se é Deus que está sendo nosso problema, senta para ouvir, estica os ouvidos, se humilha. Senhor, fala com teu servo, fala que eu te escuto. Não, mas a gente só quer ouvir o que é positivo, a gente só quer ouvir o que é bom. É a minha fé, irmão. Ninguém consegue tirar isso de mim. Como o apóstolo Paulo diz, sabemos. Eu, Anderson, também digo, eu sei algumas coisas. E uma das coisas que eu sei é, se Deus é amado, irmão, até o que está dando errado é para poder dar certo de maneira sustentável. Porque o dar certo até agora é fruto do nosso remendo. Mas o dar certo constantemente, para sempre, Deus precisa nos ensinar no sofrimento. Você quer um exemplo? Os grandes CEOs nos Estados Unidos, os grandes homens disruptivos, que fazem grandes investimentos tecnológicos, ou no mercado financeiro, ou no mercado de empreendedorismo, eles não investem e nem se associam em pessoas que deram certo. Não se interessam, diz, olha, esse cara aqui tem 21 anos, ele teve uma ideia, hoje é bilionário. Oh, beleza, qual é o teu nome? Fulano. Falou, tchau, tchau. Eles não se interessam. Por quê? Por quê? Qual é a lógica do americano? Ele diz, se deu certo e nunca deu errado, quando der errado ele não tem soluções. Quem brigou 10 vezes no casamento sabe mais uma vez como não fazer a coisa errada. Eu desconfio. É o que eu sempre digo, lá em casa eu e que ele é muito tranquilo, mas desconfia de alguém que diz, nunca brigamos. Podemos nunca brigar, se Jesus é adorado. Então quando eu digo, olha, eu e Keila temos diferenças, mas vai tranquilo. É raro desavenças, ok? Mas existem as broncas. É diferente alguém religiosamente dizer, nunca pequei. Nunca. Mentira, irmão. Uma pessoa que nunca brigou no casamento tenha medo, porque quando brigar, puxa um facão para o outro, irmão. De uma pochete. É de uma pochete, parecendo o Capitão Caverna, lembra? Tá doido, irmão? Por quê? Experiência vem de sofrimento. Experiência, sabedoria, não é fruto do acaso, não é fruto do tempo, é fruto de experiências, dores, sofrimentos.
Convivência. Massacre da vida. Maturidade não é um conceito intelectual. Maturidade é fruto da vida, irmão. Sentei com o pastor Josué Gonçalves. Nós pregamos junto em Curitiba. A gente foi comer um carneiro lá. E ele diz: filho, não escute os críticos da igreja. Irmão, eu sou um crítico da igreja. Mas eu não aceito que ninguém critique a igreja. Sabe por quê? Porque eu sei o quanto eu tenho chorado por ela. Eu critico a igreja porque a amo. Porque eu quero ajudar Jesus a lavar o vestido sujo dela. Não é porque eu odeio a igreja. Então, eu bato de frente com a igreja. Mas sou extremamente chateado com quem fizer isso, sem lágrimas. Aí o pastor Josué me deu esse conselho: filho, não confie em quem critica a igreja. Só de ministério eu tenho 50 anos, eu já vi de tudo. Eu tenho motivos de não amar a igreja. Aí você pega aquele homem, tiozão, ó, constante. Até as metáforas que ele usa para o casamento, ó, né? Old school. Você fala, caramba, ele não entende minha linguagem, eu não entendo a dele, entendeu? Já ouviu ele falando de casamento? Coisa linda, linda, básica, transformadora. Comprei uma chácara para construir. Compramos 2 chácaras para construir, um lugar para mulheres, um lugar para pastores. E eles estão impactados com o nosso trabalho. Dizem: filho, eu cedo a minha chácara em Bragança Paulista, faz lá. Quando Deus não te der o dinheiro para você construir em Brasília, usa a minha. Faz lá evento para pastores e evento para casais, que é o que ele ama. Mas você acha que aquele homem tem aquela sabedoria, aquele amor, aquela graça? Ele diz, ele tem a lista, irmão, de quantos casamentos ele redimiu. Quantos pastores caídos ele levantou. Então a experiência dele não é livro, não é tempo, é intencionalidade no tempo. É como você reage aos sofrimentos da vida. Mas para a gente encerrar, vamos definir quem você deveria ser. Todas as coisas só cooperam para o bem dos que, primeiro, responda para si mesmo nessa noite: eu amo a Deus? Voltando ao nosso momento de dízimo, que eu não concluí o que eu queria concluir. Você só vai conseguir ter histórias para contar quando o Espírito de Deus e os anjos de Deus souberem que tudo aquilo que você faz é porque você ama o Senhor. Às vezes você dizima porque você quer de Deus a oportunidade certa, a porta aberta. Você faz porque a palavra também prometeu colheita e não funciona. Porque o que abre a porta não é só o que você fez, é quem você ama. O que eu faço não é só porque eu quero um resultado. Volta a Hebreus. Viram a promessa e não participaram dela, mas se alegraram. Você consegue obedecer a Deus sem Deus responder você? Sem Deus dar frutos? Sem Deus dar resultado? Se amar a Deus e parecer que Deus não ama você. Você cumprir os princípios e os princípios não germinarem. Você lançar a semente e não colher. Você consegue? Eu consigo. Não porque eu sou melhor que você, mas eu só sou evangélico porque eu decidi amar alguém. E quando você decide amar alguém, não importa a contrapartida. Eu não amo a Deus pelo que colho. Eu amo a Deus porque Ele se revelou de maneira magnífica e poderosa por meio do Seu Filho na cruz. E aquilo é belo para mim, aquilo é poderoso, é filosófico, é poético, é teológico. É uma experiência cósmica que cativa o meu coração. Então, eu não estou preocupado com o que eu colho. Como eu disse, eu não ofertei 10 mil reais há 2 semanas porque eu queria colher 30. Mas eu colhi 30 e não vou parar de colher não, macho.
vai chegar o dia que eu vou falar desse púlpito, colhi 10 milhões, com a mesma estabilidade quando ofertava R$ 1. Porque quem não quer colher, colherá. Guarda isso. Quem não quer colher, colherá. Quem não quer colher, colherá. Tudo que eu faço não é porque eu quero uma colheita. Tudo que eu faço é porque eu decidi amar alguém. Quem quer colher, não colherá. Só está perdendo tempo e dinheiro. Então, o primeiro fundamento para você se descobrir hoje é: você ama a Deus. Vou ofertar porque amo, vou dizimar porque amo. Não vou gritar com essa pessoa porque amo a Deus. Não vou revidar essa pessoa porque amo a Deus. Não vou brigar no meu casamento porque amo a Deus. Não vou fazer isso porque eu amo a Deus. Eu vou pagar o boleto porque eu amo a Deus. Eu vou pagar o imposto porque eu amo a Deus. Eu vou limpar o meu nome porque eu amo a Deus. E foram chamados. Você tem consciência de chamado? Porque quem tem consciência de chamado adequa a sua vida a um novo patamar. As escolhas são tomadas porque Deus tem um chamado. E se eu não adequo a minha vida a esse chamado de Deus, eu interfiro na agenda daquele que eu afirmo amar. Então, se eu entendo que Deus tem um chamado, eu conecto a minha vida à vida dele, eu conecto o meu coração ao coração dele. Segundo o seu propósito. Deus tem um propósito. Irmão, há 6 meses, num culto matinal nessa igreja, veio um casal e o marido me ofertou a moto dos meus sonhos. Uma Harley Davidson. Eu cheguei de viagem e o povo doido me ligando. Pastor, Deus fez o quê? Realizou o seu sonho. Qual o sonho? Uma Harley Davidson. Eu fiquei igual menino, fiquei como quem sonha. Aleluia! E toda semana eu disse, não transferi, preciso transferir. 6 meses se passaram, eu não consegui transferir a moto para o meu nome. Há 5 meses, Deus me ofertou aqui na igreja um Opala. Fiquei igual menino. Era o sonho do favelado de Maceió, Alagoas, do menino catarrento. Ai meu Deus, quando eu crescer, porque tinha aquele mito do Opala preto que sequestrava crianças, né? Aí aquele menino catarrento dizendo, meu Deus, quando eu crescer eu quero um Opala para tocar o terror também. Então, 2 elementos dos meus sonhos em 2019. E eu cheguei para Deus dizendo, meu Deus, no Opala tenho prazer e não tenho prazer. E nunca andei na moto, parada lá em casa, 6 meses e nem consegui transferir para o meu nome. Por que Deus? Porque eu tenho um propósito. Qual é o propósito, Pai? Você devolver para quem te ofertou. Oxi! Me falou terça-feira agora. É sério? É. Primeiro ponto. O marido decidiu ofertar. Mas a oferta foi uma dor para a esposa. Está aqui? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, foram chamados segundo o seu propósito. Aos que chamou, predestinou, aos que predestinou, santificou, justificou, glorificou. Você não é um ser humano comum. Aí eu disse, Deus, me explica o manto, que eu não estou entendendo o teu coração. Você vai marcar uma reunião com um casal e você vai reofertar. Você não vai devolver a moto, porque a moto é sua. Legalmente ele te fez a oferta. Você não vai devolver a oferta. Você vai reofertar, não para ele, para ela.
e vai dizer para ela que Deus a ama. E vai colocar no nome dela o bem. E você vai pegar o outro carro e ofertar para o marido. Dizer, Deus se alegrou com a tua oferta, que o meu filho nem usou. Você está vendo a loucura de Deus? Deus mandou o cara ofertar uma moto porque Deus quer que o casamento dele seja pleno. Aí Deus espera 6 meses para poder fazer o negócio fechar, com liga, com sentido. Do marido estudar a dor da esposa estudar o comportamento dela diante de um homem que quis agradar a Deus. Mas segundo a esposa, não era o que era para fazer. Mas Deus viu tanto significado, que Deus diz, eu estou extremamente interessado nesse negócio aqui. Eu quero me revelar aqui dentro dessa situação. E eu quero fazer o meu nome famoso dentro dessa situação. Irmão, se eu não amo a Deus, eu não estou nem aí para essa situação, porque é um carro e uma moto. Que não foi meu dinheiro que comprou, mas... Aí entra o que é ética pastoral e entra o que é adoração de um adorador que ama a Deus. Sim, Senhor, vou fazer, é claro que eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. A restauração de um casamento, restauração de uma família, a restauração da hombridade de um homem se sentir amado por Deus e que Deus honrou sua decisão. Oxi, conta comigo. Vocês não podem postar essa pregação antes de terça, viu? Para não estragar a surpresa. Todas as coisas que operam para o bem dos que amam, foram chamados segundo o... Ou seja, a sua agenda jamais pode se impor à agenda de Deus. O meu sonho de ter um Opala não pode ser maior do que o sonho que Deus tem de dar uma finalidade a ele. O meu sonho de ter uma moto, o meu sonho de ter uma família, o meu sonho de ter uma renda, o meu sonho de ter um ministério, não pode sobrepor ao sonho que Deus tem no coração dele. Deus tem um propósito. E as minhas escolhas não podem ferir o propósito de Deus. Os que Deus conheceu, Deus predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Você consegue responder hoje, de 0 a 100, qual o seu nível de semelhança com Jesus? Você sente como Jesus sente, você pensa como Jesus pensa, você faz como Jesus faz. São os motivos do coração de Jesus que norteiam tua vida e tuas escolhas? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A Bíblia diz em outro lugar, por João e por Paulo, que Jesus era o unigênito, o único nascido de Deus, que tinha a genética de Deus, o DNA de Deus. Ele era o único semelhante a Deus. Mas o seu sacrifício também tem por objetivo ele ser o primeiro com a genética divina, a fim de que o modelo dele dê modelo a outras pessoas que, ao se tornarem filhos de Deus, serão semelhantes ao primeiro filho. Então Jesus já não é mais o unigênito do Pai. Ele já não é o único que se parece com Deus. Ele é o primeiro que se parece com Deus, a fim de que Deus tenha inúmeros, milhares, milhões, bilhões de filhos semelhantes ao primeiro. Porque aos que Deus predestinou, chamou para o uso exclusivo, justificou. Por isso que no 31 ele diz, que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, há alguém contra nós? E começa capítulo 8 de Romanos dizendo, não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus.
e aos que justificou, glorificou. Os demônios temem seres glorificados. Deixa eu encerrar tornando mais claro isso. Nem tudo vai cooperar. As coisas só cooperarão se você ama Deus, tem consciência do chamado de Deus, tem consciência de que Deus tem um propósito, ter consciência que Deus nos predestina para sermos como Jesus é, que hoje eu tenho a mesma responsabilidade que o único filho, que não é mais único, é primeiro, tinha. É por isso que eu afirmo que nem todo evangélico é salvo, porque todo evangélico só é salvo se for fruto do primeiro filho. Porque o primeiro filho não enganou o povo de Deus, o primeiro filho não usou o povo de Deus, o primeiro filho não transou com as suas irmãs na fé, dentro da igreja. O primeiro filho não destruiu aquilo que tinha no coração do pai como propósito. O primeiro filho não construiu templos luxuosos e os sofredores mendigando na calçada daquele templo. O primeiro filho não teve ministério para exaltar o seu nome, ter 1 milhão de seguidores na rede social, ter glória para si mesmo, ser o mais famoso, ser o mais lindão, ser o mais gospel do mundo. Não. Então só a vida de Deus onde há semelhança com o primeiro filho. Onde há orgulho, não há DNA divino. Onde não há fruto que evidencie nossa semelhança com Cristo. Deus nem colocou a mão. Porque aos que chamou, predestinou, justificou, glorificou. Você é essa pessoa? Se for, todas as coisas cooperarão para o seu bem. Eu amo, fui chamado, Deus tem um propósito, sou predestinado para ser como Jesus é, pensar como Jesus pensa, fazer como Jesus faz, agir como Jesus age, reagir como Jesus reage. Fui justificado, chamado para um uso exclusivo e glorificado. Porque não existe uma cabeça gloriosa para um corpo não glorioso. Deus não pode ser cabeça santa e nós sermos corpo profano. Por isso que para mim nem todo evangélico é cristão. Nem todo evangélico é salvo, nem todo evangélico é nascido de novo, porque só é quem é corpo glorioso para uma cabeça gloriosa. Enfrentamos problemas, pecamos de vez em quando. Não mais como frutos de maldade, mas como processos de santificação. Aqui eu não estou falando de perfeição religiosa, mas eu estou falando de perfeição contemplativa. Eu sou um adorador e os meus erros são acompanhados de lágrimas, de um desejo profundo de agradar o coração do meu Deus, de um desejo profundo de ser como Ele é, de um desejo profundo de fazer como Ele faz, de um desejo profundo de ser semelhante a Ele, nas grandes e nas pequenas coisas. Eu faço é rir do nosso Pai. Porque as pessoas que focam na graça hoje, na graça moderna, diz: não é lei. Deus
não reaja à minha obediência. Cristo já pagou o preço. Aí, como eu disse domingo, eu repito hoje. Só me dê provas. Porque onde Deus está sendo honrado, Deus está tão comovido, constrangido, que Deus interage. Que Deus vem em público e diz: este é meu filho amado, em quem comprazo. Se você é filho, Deus testemunha sobre ti. É você essa pessoa, lindão, lindona? Eu sempre questiono como você. Meu Deus, por que está dando tudo errado? Para dar tudo certo. Eu estava ontem, né? A Keila veio para cá, para a conferência com as mulheres, e eu em casa. Aí eu adorava, orava, aí ia para a cama. Vou dormir, estou cansado. Aí ligava meu ar, vou dormir geladinho. Aí estava lá dormindo, aí o Senhor: vem cá, macho. Vem cá. Aí eu levantava de novo, orava, adorava, aquela unção de alegria. Vamos rir, filho, um pouco. Então, não que a vida está uma beleza, não, tem tribulação também. Mas aquela alegria, vamos adorar. Vamos louvar, vamos. Aí a unção me pegou na minha sala, eu me joguei na sala, escorreguei no chão. Molhei tudo. Aí meu menino abriu a porta. Eita! É bom demais, irmão, ser crente. Imagine coisa linda, seu filho sair do quarto e ver seu pai gritando de amor pelo seu Deus. Aí abre, olha, ri e volta para jogar videogame. Mas você acha que aos 30 anos esse jovem vai esquecer o que vê, o que viu? Então, gente, resumo da história. Vamos voltar para casa hoje radicalmente disposto a amar ao Senhor. Ele não tem pressa com as coisas, mas ele tem urgência. E nessa urgência ele só quer usar pessoas que de fato o amem. Ele não quer usar o evangélico, ele quer usar gente quebrantada. Ele quer usar gente de verdade. Ele quer usar gente que é crente de dentro para fora e não do culto para dentro, entendeu? Tem gente que vem para o culto achando que Deus se agradou. Não, Deus quer crente de dentro para fora e não do culto para dentro. Não, fui lá, bati meu cartão no culto, aleluia. Deus, estou livre de ti para uma semana do jeito que eu quero. Parece que não, mas a gente está congregando de maneira estúpida a esse nível. Na igreja bate o ponto para viver como quer de segunda a sábado. Não, Deus quer você perto, Deus não quer você evangélico, Deus quer comungar, Deus quer ser pai. Deus quer incomodar o nosso sono, Ele nos chamou. E se Ele nos chamou, vai ter hora que Ele vai dizer, vai dormir, não. Venha cá. Ou vai 3 horas da manhã que Ele vai mandar um anjo lá, ó, com a joelhada no... Já sentiu essa? Tá dormindo assim, ó, e vem aqui nas costelas, Você acorda assim, o que foi isso, meu Deus? Sonho, um pesadelo? Não, Deus dizendo, venha, venha. Vamos chorar, vamos entrar na brecha, vamos, vem, eu quero falar com você. Alguém perguntou para mim, pastor, por que 3 horas da manhã? Sei lá, os nossos pais diziam que a fila era menor. Eu não sei. Mas eu sei que tem um manto, irmão. 3 da manhã é um manto diferente. Eu não sei se é nossa mente, nossas emoções mais equacionadas, entendeu? Meu médico ortomolecular disse que, a psiquiatra do nosso projeto de pastores disse que o sono mais poderoso é de meia-noite a 2 da manhã. Eu acho que é isso, né? Você dormiu 10 da manhã e meia-noite
para 2, o cérebro descansou. Aí Deus fala, 3 horas tá zerado. Sem tribulação, sem, entendeu? Sem boleto, sem marido, sem mulher, sem treta. Zerou, descansou aqui, o sono RAM, eu acho, entendeu? Zerou, tá limpinho. Papai vai poder configurar agora o HD, o trenzão aí. Então faz um pacto com Deus nessa noite. Não sai daqui ainda sendo evangélico. Sai daqui para um novo tempo. Se você está obedecendo a Deus, obedecendo a palavra, amando a Deus, adorando a Deus, quebrantar diante de Deus, não se incomode com aquilo que está dando errado, porque não está dando errado. Não está dando errado. Tome seu café da manhã como um vitorioso. Adore de manhã como um vitorioso. Dê bom dia à sua família como um vitorioso. Fale com Deus como um vitorioso. Fale com os demônios como um vitorioso. Congregue como um vitorioso. Oferte como um vitorioso. Dizime como um vitorioso. Ouse como um vitorioso. Porque o errado, tudo só está dando errado se Deus não estiver na equação. Mas se Deus estiver, e mesmo assim, eu falei essa semana. Claudinha entrou ali no meu gabinete dizendo, meu Deus, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí eu falei, a porta abriu? Não. Está adorando? Estou. Está em dia com o Senhor? Estou. Ama a Deus? Amo. A porta não abriu? Não. Não força ela, não. Tudo que a gente fizer em autonomia, tem que bancar de maneira autônoma. Relaxe, adore, Deus é bom. No outro dia eu tinha um café da manhã com a tia de uma ovelha aqui da igreja, para falar sobre a vida dessa ovelha. Aí falamos. Aí no final a mulher veio com a solução do problema que a gente estava discutindo um dia antes. Aí eu dou gargalhada, irmão. Para Deus e da cara do diabo. Rapaz, não aperrei o povo santo de Deus, não. Deus tem uma resposta para tudo. A gente estava atrás de alugar uma loja. Vamos abrir uma loja missionária para vender lingerie para cuidar das mulheres vítimas de violência. E todo mundo agoniado. Não acha, não aprovou teu nome. Aí eu falei, rapaz, eu sei o que eu estou fazendo. Eu amo Deus, irmão. Mas se não abriu, não force não. Tudo é orgânico. Aí na conversa, a mulher falou, pastor, você não sabe quem quer comprar uma loja, não? Pronta, montada, zerada. Aí eu disse, sei, quem? Eu. E eu pago do jeito que eu quiser. Como que você quer? R$1 por mês até Jesus voltar. Brincadeira. Mas eu falei, esse encontro é espiritual. Se é espiritual, tu vai respeitar o que o homem de Deus vai falar agora. Estou disposto. Então tome. Eu tenho minha profeta e a gente vai para o monte orar amanhã. Eu disse, ore até o monte pegar fogo. Se é Deus, é Deus. Aí foi para o monte orar, voltou e disse, negócio fechado. Eu falei, o monte pegou fogo, não pegou? Pegou fogo, estrela, e pirueta e tudo. E é assim que Deus funciona, irmão. Diante de uma história de fracasso, Deus pode estar construindo uma história de sucesso. Você só tem que ser esperto para aprender com o tempo, o clima, as situações, comportamento das pessoas. Não vai reagindo a tudo. Sabe equacionar, entendeu? Vê o comportamento, vê o que abre, vê o que fecha. Se Deus é amado, se Deus é honrado, se Deus está no jogo, até o que está dando errado é para dar certo. Relaxe. Deus só está sorrindo dizendo, cabeçudo ainda não aprendeu.
Cabeçuda ainda não aprendeu. Enquanto não aprender, papai vai ter que fazer a prova de novo. Quando um crente é provado, é para ser aprovado, irmão. Que dificuldade é essa? E só está sendo provado de novo porque não passou na primeira prova. Não aprendeu tudo o que tinha que aprender. Deus está rindo, dizendo, não aprendeu, cabeçudinho. Vou fazer de novo, para ensinar o que não aprendeu na primeira. Se não der 10 vezes errado, você não vai saber como agir quando tudo der certo. Eu vou encerrar com um testemunho do cara da Mega Sena. Borracheiro, ganhou 28 milhões na Mega Sena. Ou seja, não quis aprender sem o dinheiro o que deveria fazer quando o dinheiro chegasse. E ele foi um milionário pobre, que em menos de um ano perdeu 28 milhões. Como é que você perde 28 milhões em um ano? Não fazendo a prova que Deus quer que você faça. Não passando pelos processos de Deus. Primeira estupidez do cara foi alugar um avião e ficar viajando 6 meses com 55 pessoas. A única coisa que cobrou para ele foi um apartamento em Copacabana, que o que ele devia de condomínio era o valor do apartamento. Ou seja, nem tudo coopera. Para Zé Mané, nada coopera. Só coopera para os que amam a Deus, são chamados segundo o propósito para serem como Jesus é e foram chamados, justificados e glorificados. Se esse processo não for real na sua vida, as coisas não vão cooperar ao seu favor. Meu Deus, por que está dando tudo errado no meu trabalho? Para, moço. Para de reagir às pessoas e começa a reagir em Deus. Para e ora. Para e busca nos céus um modelo de referência comportamental. Por que minha empresa não está dando certo? Não é ir para o monte, não é botar um negócio na boca do sapo, não é chamar um profeta, não é fazer uma oferta extravagante, não é para ir para a coluna dos 300 e 400 mil, não é para ir para o sal de Israel, é para parar e ouvir. O mesmo texto de Romanos diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É parar em meio à tempestade e falar a Deus, fala comigo, Senhor. É priorizar tempo de qualidade em comunhão, em adoração. Meu Deus, por que meu casamento está dando errado se eu estou fazendo tudo certo? Pare. Para reagir a Deus e não às pessoas. Eu sou tão convicto disso, irmão. Pare de reagir às pessoas e passe a reagir a Deus. Porque vai ter momentos que essas pessoas que estão ao seu redor vão ser enlouquecidas por Deus. Às vezes Deus vai enlouquecer teu cônjuge para te ensinar. Eu estou falando isso em nome do Senhor. Vai ter horas que o marido vai ficar endemoniado. Vai ter horas que a esposa vai ficar alucinada, irmão, enlouquecida. É Deus com Faraó. Olha que doideira. Deus manda o servo para falar com Faraó e diz: eu endureci o coração de Faraó. Por que Deus é assim? Não sei. Estava lendo C.S. Lewis essa tarde e ele diz: seria extremamente errado dizer a Deus, Deus perdoa a Deus, ao mesmo tempo que seria extremamente certo dizer a Deus, Deus perdoa a Deus. Mas para a alma convertida, a vontade está crucificada. Extraordinário isso, né? Tem horas que você diz: que loucura eu estou pensando. Deus perdoa a Deus. E tem horas que é extremamente significativo falar: Deus perdoa a Deus. E ele diz: para quem nasceu de novo, nenhuma coisa nem outra, porque a alma está crucificada. E C.S. Lewis disse isso no dia que a sua esposa morreu.
onde você questiona a bondade e até a existência de Deus, se é o cara certo, fazendo a coisa certa e deu tudo errado. Você só tem que parar para ouvir. Quando você para ouvir, Deus fala até o que você não quer ouvir. Esse é o perigo de pedir Deus para falar. Porque quando Ele fala até o que você não quer ouvir. Vai dar certo. Mas precisa dar errado um montão de vezes. Pai, obrigado. Exaltado seja o teu nome. Obrigado por essa noite de alinhamento. Nós amamos a tua palavra, nós amamos ao Senhor. Santo, glorioso é o teu nome. Nos colocamos diante de ti. Queremos ver, queremos ouvir, queremos ser direcionados segundo a tua vontade. Nós amamos ao Senhor. E queremos ter plena convicção do nosso chamado, plena convicção do teu propósito. Nos batize no temor dessa noite, Pai. Aleluia.